Nessa aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo dos geradores elétricos e vocês podem acompanhar no livro 11, páginas 22 a 25. Essa vai ser uma aula teórica, aula de física para o terceiro ano do ensino médio. Nós vamos começar fazendo uma pergunta: o que os geradores elétricos geram? Então, nós temos aqui nessa imagem alguns exemplos de geradores elétricos, pilhas, baterias, geradores eólicos, usinas hidrelétricas, usinas solares. Mas o que esses geradores geram? A resposta é diferença de potencial elétrico, que nós representamos por DDP ou pela letra U. Agora, o que é isso mesmo? Nós estudamos algumas aulas atrás que potencial elétrico representa a quantidade de energia potencial elétrica que cada unidade de carga adquire ao ser colocada em um campo elétrico, ou seja, nas proximidades, na região de influência de um outro objeto eletrizado. Então, aqui nessa imagem, nós temos uma carga positiva, representada por Q maiúsculo, que seria um objeto que estaria influenciando a região em torno dele, e uma outra carga, um outro objeto eletrizado com carga Q minúsculo foi colocado nessa região e foi influenciado, ou seja, ele recebeu ali uma certa quantidade de energia potencial elétrica. Então, para essa quantidade de energia que cada unidade de carga recebe nessa região, a gente dá o nome de potencial elétrico. É energia por unidade de carga, então a unidade de medida é joules por coulomb ou volts. Agora, nessa imagem, nós temos representadas linhas que são superfícies de mesmo valor de potencial elétrico e também temos os vetores representando o campo elétrico. Nesse exemplo que nós vemos aí, o campo elétrico representa uma carga positiva ali no meio e as linhas, essas linhas que são as superfícies equipotenciais, são linhas que ligam todos os pontos que estão numa mesma distância da carga Q. Então, como o potencial depende da distância, os pontos que estão na mesma distância, eles têm o mesmo valor de potencial. E à medida em que a gente vai se afastando da carga, a gente vai tendo valores de potencial um pouco mais baixos. E aí nessa imagem a gente vê que os vetores do campo elétrico são sempre perpendiculares a essas linhas e sempre apontam do potencial mais alto para o potencial mais baixo, de forma que partículas de carga positiva, que se forem colocadas aí nessa região, nesse campo elétrico, elas vão se movimentar de acordo com essas linhas, no ponto em que elas forem colocadas, elas vão seguir na direção e no sentido desse campo elétrico. Então, vamos chegando aqui a uma conclusão, Todo movimento de cargas elétricas sempre ocorre na direção do campo elétrico. Só que tem uma pequena diferença. As cargas positivas seguem na direção e sentido do campo. E as cargas negativas vão se movimentar na direção, mas no sentido oposto ao campo. E os campos elétricos sempre apontam do lugar onde o potencial é maior para o potencial menor, de forma que cargas positivas saem de potenciais mais altos e se movimentam para potenciais mais baixos, e cargas negativas saem dos potenciais menores e se dirigem para os potenciais maiores. Mas sempre, nessa movimentação, na direção do campo, as cargas sempre vão cruzar as superfícies equipotenciais. Então, sempre esse movimento se dá por uma diferença de potencial,
porque sempre elas estão saindo de um potencial e indo para outro, né? Então só existe movimento de cargas quando existe DDP. É por isso que para um gerador funcionar e provocar uma corrente elétrica em um equipamento, ele precisa fornecer essa diferença de potencial. Então, ok, né? Mas como fazer isso, né? Como que um gerador consegue provocar uma diferença de potencial? Então, basicamente, a gente tem duas formas. A primeira é provocando uma separação de cargas. E aí a gente tem basicamente dois métodos, que seria o primeiro um efeito químico, né? Quando a gente tem numa pilha, numa bateria, nós temos ali um material, um líquido, e temos também dois metais que reagem de maneiras diferentes ali com aquele líquido, e de forma que um dos metais perde elétrons, enquanto que o outro recebe elétrons quando reage ali com aquele material. E aí acaba provocando, então, na pilha, uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. Então, esse seria um método químico de provocar uma separação de cargas, né? Existe ainda um outro efeito que é chamado efeito fotovoltaico, e nós vamos estudar isso mais para frente, né? Daqui a algumas aulas. E uma outra maneira, né, da gente também provocar a diferença de potencial é através da alternância do campo magnético, que é também chamado efeito eletromagnético, que também iremos estudar daqui a algumas aulas. Ok, e o que nós vamos estudar nessa aula então? Nós vamos aprender a calcular a quantidade de tensão ou diferença de potencial que um gerador produz. Todo gerador tem uma certa quantidade de DDP, também conhecida como força eletromotriz, que é aquele valor que ele deveria fornecer. Então, quando a gente compra uma pilha, uma bateria, vem escrito lá a quantidade de volts, né? 1,5 volt, 6, 12 volts. Essa quantidade, né, é chamada então de força eletromotriz ou DDP nominal, que seria o valor então que ele foi preparado para fornecer. No entanto, quando ele é colocado num circuito elétrico, ele vai então, né, provocar ali, né, uma corrente elétrica, né, tem a diferença de potencial, vai provocar a movimentação ordenada das cargas ali. Só que quando isso acontece e essa corrente se estabelece, ela vai provocar um pequeno aquecimento nesse gerador, de forma que um pouco daquela energia que ele deveria fornecer ali para o circuito é transformada em energia térmica devido a esse aquecimento. Então, a diferença de potencial real que ele consegue fornecer ao circuito é um pouco mais baixa do que o valor nominal. Por quê? Porque uma parte dessa DDP foi, né, transformada ali no resistor em energia térmica. De forma que, para a gente calcular o valor real da DDP fornecida, a gente tem que fazer uma diferença entre a DDP nominal, né, e o valor que foi ali convertido em energia térmica no resistor. Para calcular a DDP do resistor, da resistência interna do nosso gerador, a gente utiliza a primeira lei de Ohm, né? Então a gente vai fazer ali na equação do nosso gerador, U representa a diferença de potencial real que ele fornece, esse E diferente representa o valor nominal e o R vezes o I é a DDP que ele perdeu, né? Que foi perdida pelo aquecimento no resistor. Agora a gente vai ver essa mesma informação, mas de uma forma gráfica. Então, nesse gráfico que está aqui à esquerda, a gente está representando nas abscissas os valores de corrente elétrica e nas ordenadas os valores de diferença de potencial.
nós vemos ali que para o valor de corrente elétrica igual a zero, a diferença de potencial é o valor nominal do nosso gerador. E à medida em que a corrente vai aumentando, os valores de DDP vão diminuindo, né? Então, essa DDP real, né, que a gente está chamando de U, ela diminui à medida em que a corrente elétrica que passa pelo gerador aumenta. E isso está de acordo, então, com essa equação do gerador que nós vimos, né, no slide anterior. E quanto maior, então, for a corrente elétrica, uma parcela maior da energia disponível é convertida em energia térmica. E, então, cada vez, né, aquela conta ali vai dando um número menor, né? À medida em que aquele fator R vezes I vai ficando muito grande, o valor do U vai diminuindo até que a gente chega num ponto em que, se a corrente for suficientemente alta, o que a gente vai obter ali é zero, né? Porque vai chegar um certo ponto que o valor do I vezes o R vai se igualar ao valor nominal. E fisicamente isso significa que toda a energia do meu gerador acabou sendo convertida em energia térmica e ele então não consegue fornecer nenhuma energia para o circuito. Então, quando isso acontece, a gente diz que o gerador entrou em curto-circuito. Então, se você pegar uma bateria, né, e ligar diretamente um fio só entre os dois polos, é isso que vai acontecer, né? A resistência ali do fio é baixa, a corrente que vai passar por ele vai ser muito alta, e isso vai acabar queimando o seu gerador, né? Vai fazendo com que ele entre em curto-circuito. E então, o que seria o valor ideal de corrente é um valor que seja alto o suficiente para fazer o seu aparelho funcionar, né? O aparelho no qual você colocou o gerador funcionar, mas não pode também ser tão alto que ele aqueça demais. Então, a gente tem que encontrar um valor de corrente elétrica que seja apropriado para fazer o que você precisa funcionar sem aquecer demais o gerador. Bom, então, para que a gente consiga descobrir qual é o valor ideal de corrente elétrica que deve passar ali no nosso gerador, a gente vai precisar usar a informação de potência, potência elétrica do gerador. E como que a gente vai fazer isso então? Então, inicialmente vamos lembrar que potência elétrica a gente calcula como sendo a DDP vezes a corrente elétrica. Bom, nós temos no nosso gerador aquela parte da energia que é dissipada em aquecimento e aquela parte da energia que seria a nominal, né, a total ali dele. Então, a quantidade de energia útil, né, que a gente pode calcular, então, como a potência útil do nosso gerador, vai ser o valor da potência nominal menos a potência dissipada ali pela resistência interna dele. Então, a gente pode calcular a potência útil como sendo o valor do E vezes I, né, que seria DDP nominal vezes corrente, menos a potência dissipada. Então, lembrando que potência dissipada em resistores, nós calculamos como o valor da resistência vezes I ao quadrado, de forma que a gente chega numa equação, né? Numa equação para a potência útil do nosso gerador. A gente olhando essa equação, nós vemos que a potência útil depende da corrente elétrica e que isso aí é uma equação de segundo grau, né? A corrente elétrica está ali ao quadrado. E nós podemos, então, resolver essa equação do segundo grau para descobrir para quais valores de corrente elétrica a nossa potência seria zero e fazer um gráfico, né? O gráfico ali da potência em função da corrente elétrica. Como isso é uma equação do segundo grau, esse gráfico é uma parábola. E a gente zerando ali, né, achando os zeros da nossa função, a gente vai descobrir que isso corresponde ao valor de corrente igual a zero
e é um valor de corrente máxima ali, né? Que seria o E dividido pelo valor de R. Então, essas são as respostas, né? Na hora que a gente vai resolver essa equação de segundo grau, e a gente obtém então ali o gráfico, né? Com os dois zeros ali mostrados, né? Para corrente igual a zero e corrente igual a E sobre R. E o valor que seria a potência máxima, o valor de corrente, né, que corresponde à potência máxima do meu gerador, ele corresponde ali bem àquele ponto central. Então, que seria o E dividido por 2R. Então, esse é o valor de corrente elétrica que sempre a gente deve considerar nos geradores para que ele funcione no seu valor de potência máxima, né? Sem aquecer demais, mas fornecendo a quantidade de energia apropriada para o aparelho no qual ele foi colocado. Então, aqui para finalizar, a gente pode calcular o rendimento dos geradores. Então, o rendimento, a gente sabe que sempre é um valor de potência útil dividido pelo valor de potência total. E a potência, nós sabemos que no caso da potência elétrica, nós podemos calcular como sendo a diferença de potencial vezes a corrente elétrica, né? Então, a potência útil a gente calcula como sendo U vezes I, e a potência total, que também é conhecida como a potência nominal, é aquele E vezes o I. Cancelando o I, a gente vai ter como forma de calcular o rendimento dos geradores, a gente pode dividir o valor da DDP útil pela DDP nominal. Então, é uma maneira que nós temos de calcular o percentual, né, da energia nominal que é efetivamente utilizado nos nossos geradores.